Olá pessoal, como vocês viram, a nossa conversa hoje é diferente. A gente já começou com música, a gente teve aqui o Miquéias dos Santos, que é o nosso convidado, tocando aqui para nós. E tem outra diferença também, que é o ambiente, né? Nós estamos aqui no estúdio do Luiz Ossano, no Trilha Sonora, e a gente vai ter essa conversa muito boa com o Miquéias, que é um baixista, na minha opinião, um dos melhores baixistas do Brasil, um educador musical. Eu já tive o privilégio de ser aluno do Miquéias, e ele é uma pessoa que é um músico já há 24 anos, uma pessoa que tocou com vários nomes, grandes nomes da música popular brasileira, com Fagner, com Dominguinhos, com Amelinha, com Leninha Andrade, Valdones, Margareth Menezes. E além disso, ele também é membro, integrante do quarteto instrumental Marimbanda, que já fez turnês pelo Brasil, pela Europa, né? Como eu já mencionei, ele é um educador musical, então professor residente de vários festivais de música, e ele ministra também workshops e dá aula particulares, né? E hoje a gente tem ele aqui conosco, vamos conversar com ele, vamos extrair aqui conhecimento do nosso amigo músico. A maioria das pessoas que assistem nossos vídeos, Miquéias, é de bateristas e percussionistas, né? Então eu gostaria que você, como baixista, você falasse um pouquinho dessa interação de bateria e baixo. Como é que é isso para você? É importante, mas não menos importante do que a interação com os demais instrumentos. Até porque é bem verdade que o comportamento do baterista, antes de tudo, deve ser o mesmo de músico, porque ele é músico, mas ele pode não se comportar como músico. Ele tem a opção, como todos os outros, de se comportar como instrumentista ou como músico. Eu sempre comparo falo que a gente tem como músico, até chegar nessa fase, como se fossem 3 estágios, onde eu posso apenas tocar um instrumento e não necessariamente ser um instrumentista ou músico. Um exemplo disso, eu tenho um teclado em casa, então eu também toco teclado. Mas se um tecladista me ver tocando, ele vai saber só de ver que eu não sou tecladista, por conta de fluência, por conta de como eu armo os acordes. Não é comum a linguagem do instrumentista. Ou seja, eu toco teclado e não sou tecladista. Num outro determinado momento, onde você estuda, você se familiariza com o instrumento e passa a ser bem visto. Você toca tão bem que passa a até ser visto como um bom músico. Mas nessa fase, você pode ser apenas um adolescente musical, onde o mundo gira em torno do teu instrumento. Ou seja, eu conheço muitos músicos que, se você só ouvem disco do instrumento que ele toca, quando ele vai tocar, o instrumento dele tem que ser bem ouvido por todos. Ele só vai para um show se o músico que toca o instrumento dele tocar bem. Então, nesse ponto, quando você está nessa fase, você é um adolescente musical, é apenas instrumentista. Numa outra fase mais madura, você é músico, você se contenta em tocar menos para que o todo saia perfeito. Nessa fase, que é a fase mais interessante para se tocar, é a melhor fase para interagir, onde a pessoa consegue tocar para a música e interagir ao mesmo tempo da forma real e necessária, vamos dizer assim. Porque às vezes a minha ideia não é a melhor ideia. Mas ter essa habilidade, essa maturidade para interagir com outro músico, porque nada, quando a gente está tocando, nada mais é do que uma conversa sem palavra nenhuma, uma conversa através de sons, né? E para essa fase, para essa interação baixo e bateria, é a mesma que eu gosto de ter com todos os demais músicos, que trabalham com músicos maduros, que têm opinião para dar e que sabem ouvir a opinião através do som. É aquela conversa que acontece sem literalmente palavra nenhuma. Nessa fase, trabalhar com músicos, bateristas, percussionistas, guitarristas, essa fase é muito interessante. Tudo flui, todo mundo fica na mesma frequência. Eu costumo até dizer isso. Quando todo mundo é músico, todo mundo está na mesma frequência. Uhum. É isso aí. Muito bem.
Mais especificamente nessa relação que você falou que é preciso ouvir o outro, né? Como é que você vê essa questão que às vezes surge da ligação do baixo, da linha de baixo com o bumbo, que o baterista toca no bumbo? É uma pergunta boa, porque eu comecei tocando na igreja e eu passei muito tempo tocando apenas na igreja. E quando eu comecei a tocar, era uma frase bem divulgada, assim, ó, você presta atenção no bumbo que o rapaz está tocando, para tocar sempre junto com ele. O detalhe é que com o tempo eu percebia que o baterista não tinha estabelecido, não tinha pensado em como tocar, ele apenas saía tocando no piloto automático, ele não decidia tocar aquilo. E outra observação é que, por exemplo, ele tocava uma estrofe de um jeito e ia para o refrão, quando ele voltava ele já fazia uma outra levada. E ele voltava de novo a estrofe, quando ele voltava ele já sempre outra levada, e ficava sempre muito difícil eu tocar colando com o bumbo, né? Outra coisa que, além dessa dificuldade, é que nos gêneros que a gente toca na igreja, que normalmente são derivados do rock, há uma proximidade entre o bumbo e a bateria, mas não é relação exata, ela é próxima. Se a gente ouvir as variações rítmicas de um determinado estilo, a gente vê que, um determinado gênero musical, a gente vê que há possibilidades diferentes de se tocar o bumbo, caixa e hi-hat. Da mesma forma, há uma diversidade de combinações que eu posso fazer com esse bumbo que não precisa ser exata. Uma coisa interessante é pensar como contraponto, né? Eu gosto de fazer essa comparação, onde duas melodias trabalham paralelas, não necessariamente tocando a mesma coisa, mas sempre se encontrando a determinados momentos. Outra coisa que pode clarear essa ideia, que não há essa relação exata, é se estivéssemos tocando, por exemplo, reggae, que aí fica bem mais distante. O baixo e o bumbo quase não se encontram. Eu acho que fica igual lei, para cada caso um caso. O que é importante é que a maioria das músicas que a gente toca, por exemplo, na igreja, realmente o baixo toca muito próximo. Mas não há essa relação exata. O baixo precisa tocar exatamente igual? Não. Eles podem tocar paralelos e se combinando, né? Como contraponto. Sim. Muito bem. Aí você mencionou essa criação e aí vai variar, um tem que ouvir o outro, depende do estilo. Como é que acontece essa criação do arranjo de baixo e bateria? Você pode dar mais alguns exemplos? Já deu o exemplo do reggae, mas mais alguma coisa ou mais algum detalhe de como é que acontece essa criação e como é que um e outro devem se comportar? Olha, eu acho que o ponto-chave para esse comportamento é a versatilidade. Quando eu tenho o costume de ouvir gêneros variados, a gente entende que o comportamento de um baixo e de uma bateria dentro de um determinado gênero é mais junto, no outro é mais separado. Então, a priori, tem que ter essa versatilidade para que haja essa combinação no arranjo. Então, veja bem, se eu toco com um outro músico, com um baterista que entende aquela linguagem daquele gênero, porque não são só ritmos, né? Tem toda uma acentuação, tem toda uma dinâmica, tem todo um contexto que não é apenas rítmico. Que é muito comum quando a pessoa está estudando bateria, entender aquela parte do princípio rítmico, mas ela não é necessariamente apenas rítmico. Toda a nuance da música, seja tocar mais forte, seja tocar aberto, seja tocar fechado. Quando eu toco com um baterista que ele dá atenção a essas dinâmicas, ele me dá... É como se eu estivesse tocando bola para mim, cara. Ele está me passando mais informações que eu posso usar essa informação para um outro comportamento. Se o baterista ele toca chapado do começo ao fim, ele literalmente veda o que eu poderia tocar. E automaticamente me induz a tocar também mais retão. Outra coisa, se o cara toca, ele tem a facilidade de fazer muita frase, ele já me inibe de também fazer algum comentário. Já se o cara se comporta fazendo frase em canto nenhum, ele já me deixa mais possibilidade. De novo, volta ao cada caso é um caso. E a versatilidade, o músico está pronto a ouvir gêneros variados e conhecer os derivados, não é nem conhecer, porque acho que a gente não conhece nem as coisas da gente, né? Mas tem uma boa noção de como variar o mesmo gênero. Quando você trabalha com gente que tem essa possibilidade, que tem essa visão e que consegue bater essa bola, existiram vários casos, eu já passei por isso várias vezes, de tocar com bateristas que a gente nem ensaiou, no entanto, a gente parava no mesmo local e às vezes até fazíamos frases juntos com a mesma ritmo, que olhando um pro outro e rindo, tipo, parece que ensaiamos, né? Eu passei por isso várias vezes com alguns bateristas, cara. E isso é possível, mas só se todo mundo tiver naquela mesma frequência que eu falei. Versatilidade, eu acho que é a palavra-chave. Pois não, muito bem.
A gente, como baterista, a gente tem uma relação muito próxima com o metrônomo, né? Isso é muito cobrado da gente. Se diz sempre que a gente deve estar incorporando isso no nosso estudo, na nossa prática. Como é que isso funciona para o baixista? Como é que é essa relação com o metrônomo? É engraçado que toda vida que o andamento cai, a culpa é do baterista, né? E muitas vezes nem é, cara. Eu acho que o baterista é o cara que está mais pulsando constantemente, então a melhor referência é a do cara que está pulsando constantemente. Uhum. Normalmente, para os músicos que eu costumo tocar, para os baixos que eu costumo tocar, se desandar, eu prefiro achar que a culpa foi minha. Porque as minhas notas normalmente são mais distantes umas das outras, é mais fácil perder o clique. O baterista já não, cara, eu acho não é o culpado. Normalmente os músicos mais novos, eles sim têm uma parte da culpa, mas os músicos mais antigos eu não vejo essa relação não. Uhum. Agora, a primeira experiência que eu tive tocando, assim, gravando, cara, eu lembro que eu já estudava slap, tocava algumas coisas com tapping, coisas que é meu cara de baixista mesmo. E eu lembro que um colega me viu tocando essas coisas e, vou chamar pro meu disco, pra fazer umas coisas bonitas no disco. Eu tive uma dificuldade gigante de tocar, apenas tocar, não tinha muita coisa para fazer, mas, cara, simplesmente tocar a música do começo ao fim, seguir o metrônomo, tocar coeso, ali juntinho dele, eu tive uma dificuldade. Eu lembro demais que quando terminou a gravação, o cara disse, cara, toca muito bem, mas tu precisa comprar um metrônomo urgente. Cara, no outro dia eu fui comprar um metrônomo. E como eu já estipulava o que estudar, eu sempre gostei de anotar o que eu devia estudar, o que eu precisava corrigir. E eu coloquei ali ficar estudando todo dia 10 minutos de metrônomo. Só que com o tempo eu percebi que metrônomo você não estuda, ou você vive com ele, não adianta pegar, eu vou estudar todo dia 10 minutos, 15 minutos de metrônomo. Para mim não funcionou. Uhum. Eu tive que tudo que eu ia ler, colocava o metrônomo, ia praticar um groove, colocava o metrônomo. Eu tive que passar a conviver com ele, até me familiarizar sem perceber. É tanto que quando eu vou tocar, vou gravar, que vem a pergunta, com o sem metrônomo, eu com certeza eu quero metrônomo, porque hoje ele, há muito tempo, ele mais ajuda, ele só ajuda, né? Uhum. E também quando é show ao vivo. O detalhe quando é show ao vivo é a dificuldade de receber essa monitoração com perfeição. Mas quando isso é possível, com certeza eu prefiro tocar com o metrônomo. E é engraçado que chega um tempo que você toca com ele sem dar atenção a ele. Uhum. Quando chega isso, eu acho que acho que é o nível que a gente busca, na verdade, né? Uhum. Tocar sem percebê-lo. Uhum. Mas se tirar o metrônomo já é uma complicação, porque você tem que perceber, manter essa pulsação. Por mais que a gente tente se manter próximo, sempre é uma oscilação natural. Uhum. Então, metrônomo, essa oscilação natural, é uma dificuldade natural de todo mundo. A grande maioria das pessoas tendem a correr e uma minoria tende a desacelerar. Uhum. Mas, independente se ir para cima ou para baixo, é uma deficiência de todos nós e devemos sim ter um metrônomo ali como companheiro ali o tempo todo e passar a conviver e não estudá-lo. Essa relação é de convívio mesmo. Eu tenho uma perguntinha a respeito disso, Miquel, que é essa questão do feeling dentro do metrônomo, né? Você tem bateristas que tocam com um espaçamento um pouco diferente, né? Uns tocam um pouco mais em cima do metrônomo, outros tocam um pouco mais atrás. Quando você está tocando com diversos tipos de bateristas, e até mesmo quando o metrônomo está rolando e o baterista se comporta de uma forma diferente, o que é que o baixista faz? Ele segue mais quem? Para cada caso um caso de novo, né? Normalmente quando eu gosto de tocar, que o baterista tende a tocar com essa intenção de retardo, eu prefiro não ouvir o metrônomo e entender o que ele e tocar por ele. Até porque, ouvindo o metrônomo, a tendência a tocar sobre ele. Mas quando o baterista toca exatamente tal qual o metrônomo, eu prefiro ouvir os dois. E usar o metrônomo também com essa relação. Mas quando há essa antecipada, intencional, essa interpretação com uma certa antecipação ou com certo retardo, eu prefiro ouvir direto o baterista. Uhum. Certo? Para cada caso um caso, mas normalmente acontece assim. Uhum. Tem outro elemento que está muito associado com o baterista, no caso além do andamento, que é a questão da dinâmica, do volume, né? O quão importante é essa usar a intensidade certa, ou para mais ou para menos, o quanto isso afeta, da parte do baterista, quanto isso lhe afeta enquanto baixista? Rapaz, afeta totalmente. No começo, quando eu falei, quando a música começa a acontecer, que todos já de cara se dão a perceber o que vai acontecer. Seja pela dinâmica, a interpretação de quem está cantando,
seja pela forma que o cara que conhece a música, quando ela está sendo apresentada, a forma que ele conduz, a gente já tem uma ideia se a música é suave ou agressiva. Então, por exemplo, quando eu estou falando com meu filho que eu quero falar, eu costumo dizer o seguinte, que as palavras por si só mudam a interpretação de acordo com a situação. Se eu disser ei, ei, se eu disser ei, ou se eu disser ei, são a mesma palavra de forma diferente, elas se enquadram em frases diferentes, até em reações, vou obter reações diferentes. Uhum. Se eu estou tocando uma música suave e o baterista simplesmente não consegue tocar suave, é o suficiente para incomodá-lo durante a música toda. Se a música ela tem uma determinada intensidade e no determinado momento ela fica um pouco mais agressiva, se ele não conseguir perceber isso, não conseguir essa agressividade, naquele momento ele passa a atrapalhar. Então, como tal, toda a percepção de dinâmica deve ser por igual. Claro que às vezes você está tocando e você, por um momento, preocupação com leitura, exemplo, é um motivo que já funciona para você não perceber o que está sendo cantado, porque você está preocupado lendo. Claro que isso pode acontecer. Mas no momento que todo mundo já conhece a música e você toca uma música que tem nuances diferentes e o baterista toca linear, eu prefiro não tocar com ele. Uhum. Perceber a dinâmica da música é imprescindível, tal qual tocar acordes errados. Uhum. E a gente, recentemente, passando por uma situação dessa, onde a música ela realmente caía absurdamente para quase nada e o baterista não percebia. Ele simplesmente sabia que tinha que fazer a levada da música era aquela e ele faz a mesma levada durante toda a música. Isso realmente atrapalha muito. Dinâmica é importantíssimo. Uhum. Eu acho que isso nos leva, né, um pouco para aquele lado da percepção que muita gente tem, Miquel, de que baterista não é músico, né? Muitas aquelas piadas que a gente escuta. E o que é que você acha disso? Essa questão do baterista ter essa noção mais profunda de música, de ser músico, não simplesmente ser um instrumentista. É isso. Porque isso aí, com certeza, você já deve ter tido muita experiência com pessoas que não acompanhavam, né, o nível de musicalidade do resto da banda, e isso talvez dificulta um pouco a performance. Teve uma situação uma vez que a gente estava tocando uma música e ela era basicamente 3 partes, a introdução, a parte A e a parte B. E tinha levado já pré-definido o que seria a introdução e bem claro onde seria a parte A, que seria o tema da música. Quando entrava no B, ele estava tocando fechado, entrava no B e continuava tocando fechado, o hi-hat. E eu lembro que o guitarrista disse assim, cara, chegar no B, o da levada toca mais aberto. Aí eu perguntei para ele, tu sabe o que é tocar aberto? Ele, sei. Tu sabe o que é o B? Aí ele, pode deixar que eu sei. Beleza, fiz uma introdução, fiz uma parte A e entramos no B, ele continuou tocando fechado. Aí o guitarrista parou de novo assim, cara, o B toca aberto. Ok, pode deixar. Aí tocamos pela 3ª vez e ele de novo entrou no B fechado. Eu perguntei, cara, tu não tá sabendo o que é o B. Tu saca instrumento de harmonia? Sei, eu toco violão. Perfeito, tu sabe o que é o Sol com sétimo então? Ele sei, perfeito. O Sol com sétimo vai chamar o Dó. O Dó é B. Perfeito, vamos nessa. Passou o Sol com sétimo, ele percebeu. Ele não sabia o que era a parte A, não sabia o que era a parte B e não sabia a harmonia. A gente gastou um tempo precioso no ensaio para tentar explicar para o baterista onde é que ele deveria tocar o prato. Então, coisas simples que atrapalham para uma fluência do ensaio. Isso quando você vai ensaiar 1 ou 2 músicas, tudo bem, mas quando você tem um repertório gigante, quem já chegou a tocar, montar um show com 2 ensaios, tocamos vários, né, bicho? Então tem que ser realmente pessoas que tenham mais fluência na compreensão, se é que eu posso dizer assim. E coisas óbvias já sejam óbvias, não sejam novidades. Então, todo músico deve entender, por mais que, mesmo que não perfeitamente, mas pelo menos por noção, que a música é harmonia, melodia e ritmo, e não só ritmo. Então, se você você só entende a parte do seu instrumento, você não se comporta como músico. Você se comporta como instrumentista, que vai dar aquilo que eu falei lá atrás. É importantíssimo tocar com músicos, cara. Não só com instrumentista. O instrumentista, ele funciona e faz parte do processo evolutivo. A próxima fase é ser músico. Claro que eu sei que isso é um pouco pesado e irrita. Quando eu ouvi isso, eu fiquei, irmão, esse cara tá dizendo que eu não sou músico, porque se não tivesse baixo no show, pra mim não seria. Os discos eram só de baixista, então eu acho que música é aquilo, é o meu instrumento em prol da música. Cara, não é. É uma fase de equívoco, é uma fase totalmente adolescente. Mas massa, porque a próxima fase é vir adulto. E para tirar um pouco o holofote aí do baterista, eu incluiria vocalistas também muito nesse grupo, né? Que às vezes não sabe que está chegando a hora de entrar de novo. Há pouco tempo atrás, assim, também era muito comum que o tecladista, o violonista, o guitarrista soubessem a harmonia, mas que o baixista só sabia a nota mais grave. Então o baixista também se inclui nessa aí.
A gente só sabia a nota mais grave que estava tocando, não sabia se era inversão, se o acorde era maior ou menor. E o baterista só sabia o ritmo e o vocalista só sabia a melodia e a letra. Isso quando não sabia a estrutura da música, né? É como se não fizesse parte dele. Com o tempo, quanto mais você se aprofunda e vê que a música não se restringe ao universo do teu instrumento. Assim como o cantor não se restringe ao universo de apenas cantar. Ser músico vai um pouco mais além disso. A gente acha que simplesmente música, por definição, é arte de expressar sentimentos. Então, só expressar, eu já sou músico. Não, você se comporta como músico, mas o músico você ainda não é. É meio duro, né? Mas eu acho que é isso. Quando você começa a conviver com músicos e precisa das pessoas prontas como músico para ter um trabalho hábil, aí a gente acaba selecionando naturalmente quem você gostaria de tocar para não dar mais... Não, é um trabalho ser mais fluente, né? Por isso é quase uma seleção natural, assim, onde os grupos se formam, talvez. Então, se você tem, por exemplo, se um artista te pede uma indicação, eu estou precisando de um baterista, Miquel, certo? E você conhece duas pessoas que estão disponíveis. Um é instrumentista e o outro é músico. Digamos que um seja um tremendo instrumentista e o outro, no instrumento dele, se expressa bem, vai dar conta do recado, mas não é tão bom. Mas ele tem um conhecimento de música mais amplo. Pelo que eu entendi, então, você preferiria trabalhar, você recomendaria com certeza, o músico. Sem dúvida. Por várias vezes já aconteceu de eu indicar um baterista que não é tão versátil, no ponto de vista do baterista, né, de ser tão fluente de linguagem, de frases, de polirritmia, mas ele é um cara que apenas conduz, é uma forma prática de falar, mas ele apenas conduz, o outro é muito mais apresentável, mas muito mais bonito ver ele tocar. Mas o que é mais bonito vendo tocar, toca no ponto de vista do baterista, e o que toca, teoricamente tocaria menos, se comporta mais para música. Eu não tenho dúvida de tocar com o que toca menos, mas que toca para música. Isso aí eu não tenho dúvida. É assim que acontece. Você já mencionou algumas características que fazem com que você goste de tocar com baterista, ou você prefira não tocar com esse baterista. Eu gostaria que você citasse um baterista famoso, assim, que você gostaria de tocar, e você explicasse um pouquinho por que você gostaria de tocar com essa pessoa. Rapaz, eu vou me comportar meio como bairrista. Normalmente, quando a gente fala de bons músicos, a gente vai buscar referências americanas. Eu vou usar referências locais e vou bem mais pertinho, assim. Eu costumo dizer que eu tenho uma felicidade, eu tenho muita sorte na música, assim, de tocar com muitos amigos bons. Eu tenho muitos amigos bons, muitos bons em gêneros específicos e muitos bons versáteis. E eu tenho essa felicidade de tocar com todos. Mas, como eu acho que o quesito versatilidade tem um diferencial gigante, tem um cara daqui que eu como não sabia, que eu convidei para gravar no meu disco. O Adriano Azevedo, eu acho ele muito versátil, cara. E é um cara amigo nosso, de casa. Normalmente a gente vai buscar uma referência longe, eu prefiro usar... Claro que a gente vai continuar tendo referências distantes, mas eu vou usar uma referência de perto da gente. Versatilidade. Normalmente quando eu vou tocar com ele, claro que isso já passei com outros amigos, claro, obviamente, passei com vários amigos que tem essa versatilidade. Mas já houveram situações onde a gente explica a música e a explicação não é técnica, ela é subjetiva. Essa música, esse trecho é um pouco mais suave, mas onde a condução entra, não quero uma levada, eu quero que tu componha. E ele entender, compor esse ritmo, é uma dificuldade, exemplo, de baterista que a impressão que eu tenho é que ele vai abrir o livro numa página e veio com essa levada aqui. Aí não, essa levada, então vai ser essa... Ele não cria, ele sempre toca as coisas já existentes. Não é um erro, óbvio que não é um erro. Mas existem momentos, assim, que você precisa sentir a pulsação e gerar uma levada para aquela música. Não é uma coisa, é como se não fosse uma coisa muito comum de acontecer. Mas é para ser, porque acontece com os outros instrumentos. Se a levada do baixo é X, faz outra levada. Não, eu quero que o baixo se comporte mais melodicamente, menos ritmicamente. E isso acontece. Então, isso deveria acontecer com o baterista. Como eu já vi ele fazer isso algumas vezes, vou usar como exemplo. Ótimo. Muito bem. Muitos músicos, Miquel, têm assim como um sonho ou como um alvo profissional trabalhar como sideman ou como um músico de apoio de artistas importantes, né, de artistas de renome. E você, como eu já mencionei aqui no começo, você trabalhou com vários artistas de renome nacional e até internacional. Então,
que conselho você daria para uma pessoa que tem uma aspiração como essa? E qual deve ser o comportamento do músico que quer se inserir nesse contexto?